E aí, vamos lá, mais um encontro, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a língua portuguesa, a nossa língua materna. Vamos ver questão de derivação. Aí a gente retoma alguns conceitos. Veja só, toda palavra ela é entendida como um substantivo. Sendo entendida dessa forma, a gente define que substantivo é a palavra e dá nome aos seres de todas as espécies. Então, a gente viu que existem alguns tipos de substantivos. Nós temos o substantivo próprio, que nomeia pessoas, cidades, ruas, praças, países, estados. Nós vimos que tem um substantivo comum e nomeia todos os seres que têm uma mesma espécie, por exemplo, cachorro, panela, mesa. Nós vimos que tem o substantivo simples, que é formado por apenas uma palavra. Vimos que existe o substantivo composto, que é formado por mais de uma palavra. E vimos também que existem os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Então, hoje, nós vamos retomar essa questão de primitivo e derivado, porque vamos conversar um pouco sobre derivação. O que seria a derivação? Seria a formação de palavras partindo de uma outra palavra. Já existe a palavra e nós formamos outra por meio dela, certo? Então, vejam só. A palavra que dá a origem, ela tem o seu pedacinho e é chamado de radical. O que vem antes dela nós chamamos de prefixo e vem depois dela nós chamamos de sufixo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, prefixo e sufixo, certo? Então, para iniciarmos nossa conversa, eu já apresento aqui para vocês os slides de hoje, em que nós vemos essa questão de formação de palavras por meio de derivação. Então, vamos lá. Formação de palavras. O que é a formação de palavras? É quando a gente junta os pedaços para formar uma palavra. E essa palavra, ela vai se formando através de um radical. Esse radical, ele pode receber um prefixo e ele pode receber um sufixo. Veja só, uma grande parte das palavras da nossa língua, da língua portuguesa, nossa língua materna, forma-se a partir de outras palavras que já existem. Aqui damos o nome de palavras primitivas. Então, essas palavras primitivas são os substantivos primitivos. Então, o substantivo primitivo, ele sempre dá origem a uma outra palavra, e nós chamamos de substantivo derivado. E como é que acontece esse processo de formação da palavra derivada partindo da palavra primitiva? Por meio de derivação e de composição, certo? As palavras primitivas são aquelas palavras que não se formam de outras palavras e podem dar origem a novas palavras. Um exemplo, água. A água, ela não é formada de nenhuma outra palavra. Flor também não é formada de nenhuma outra palavra. Cão não é formada de nenhuma outra palavra e casa não é formada de nenhuma outra palavra. Mas essas palavras, elas podem dar origem a uma nova palavra. Para formar as novas palavras, nós acrescentamos determinados elementos. É um conjunto de letras e a gente chama de
afixos. Afixos é o conjunto de letra e a gente junta na palavrinha para formar uma nova palavra. E esses afixos, eles podem ser os prefixos e os sufixos. Dentro desses afixos, o que são os prefixos? São os pedacinhos que vêm antes do radical. Acrescentam-se antes da palavra primitiva. Veja só. Se eu tenho como palavra primitiva leal e eu boto des na frente, des é o prefixo. Leal é a palavra primitiva, é o radical. Quando eu junto os dois, eu formo desleal. Então, desleal é uma palavra derivada e tem prefixo. Aí, para montar com sufixo, o sufixo ele sempre vem depois da palavra primitiva. Se nós pegarmos leal de novo e a gente botar o dade depois de leal, vai formar lealdade. O radical continua sendo leal. E o sufixo é o dade. Então, nós formamos a palavra lealdade usando o radical leal, que é a palavra primitiva, acrescentando o dade. Só que a gente também pode formar palavras usando as duas coisas. Como seria isso? Pegamos o radical leal, botamos o prefixo des, acrescentamos o sufixo dade e formamos deslealdade. Exatamente. Algumas palavras elas possuem os dois, outras palavras possuem só prefixo e outras palavras possuem só sufixo. Então, a formação de palavras por meio de derivação. As palavras derivadas, elas são formadas a partir de palavras primitivas. A essas palavras primitivas, a gente acrescenta um prefixo, que é uma palavra derivada por prefixação, quando vem antes. A gente tem uma palavra derivada por sufixo, e ela é derivada por sufixação, quando vem o pedacinho depois. E nós temos as palavras que são formadas por prefixação e por sufixação ao mesmo tempo, e é quando a gente põe um prefixo e um sufixo na palavra, como vimos no slide anterior. Leal, radical, desleal, palavra derivada por prefixação, lealdade, palavra derivada por sufixação, e deslealdade, palavra derivada por prefixação e por sufixação. Exemplos, mais alguns exemplos para a gente pensar sobre isso. Olha só, a palavra primitiva feliz. Feliz é uma palavra primitiva. Nós podemos formar uma palavra derivada por prefixação se a gente botar o in na frente de feliz. Feliz seria o radical e o in o prefixo. Então, nós montamos a palavra infeliz e se torna derivada por prefixação. Nós podemos formar também, a partir do radical feliz, usando o mente, uma palavra derivada por sufixação. O sufixo, o finalzinho da palavra é o mente. Feliz, o radical. Então, feliz mais mente resulta em felizmente. Então, essa palavra é derivada por sufixação. Mais adiante, nós vemos uma palavra derivada por sufixação e por prefixação. Eu pego o prefixo in, junto com o radical feliz,
junto com o sufixo mente, e eu dou origem à palavra infelizmente. Então, essa palavrinha, ela é formada por prefixo e por sufixo, certo? Então, essas palavras, essa formação das palavras faz-se a partir dos dois processos, tanto pelo de derivação quanto de composição. O de derivação, quando a gente dá origem a uma outra palavra, e o de composição, quando nós juntamos duas palavras para dar origem à outra. Vejam só, por composição. As palavras que se formam por composição, elas se formam juntando duas ou mais palavras. Então, ela pode vir com a justaposição e ela pode vir por aglutinação. As palavras compostas por justaposição, elas são o resultado da união de duas ou mais palavras, mantendo cada uma delas a sua acentuação e a sua ortografia. Pode ou não existir um hífen entre elas. Maldizer e saca-rolhas são dois exemplos de palavras compostas por justaposição. A gente junta duas palavras e quando a gente junta essas duas palavras, a gente não muda o jeito de escrever elas e a gente não muda o jeito de acentuar elas, então elas permanecem do mesmo jeito. É isso que nós chamamos de justaposição. A diferença é só que nós juntamos as duas palavras. E quando ela vem por aglutinação, significa que ela é o resultado da união de duas ou mais palavras numa só, verificando-se geralmente algumas alterações ortográficas e mantendo o acento tônico da última. As palavras, elas podem perder uma ou mais sílabas, ou seja, a gente junta, forma uma palavra e ela perde algum pedaço, ela perde algum acento. A gente muda o jeito de acentuar e de escrever essa palavra. Exemplos: água e ardente. Água é acentuado. Quando a gente junta água e ardente, nós formamos aguardente, ou seja, perde um dos dois As, ou o último A de água, ou o primeiro A de ardente, para juntar, porque não pode ter dois As, então a gente tira um, perde um, e perde também o acento. Pernalta é a aglutinação de perna mais alta. Então, em pernalta, da mesma forma que aguardente, perdeu um pedacinho, perdeu uma letrinha A de uma das duas palavras. Então, por aglutinação acontece isso, muda o jeito de escrever, muda o jeito de acentuar, certo? Então, prosseguindo. A partir desses processos de formação, derivação e composição, formam-se a família das palavras, já que todas respeitam o mesmo radical, isto é, todos derivam da mesma palavra primitiva. Então, se está derivando do mesmo radical, todas elas fazem parte de uma família de palavras. Um exemplo concreto é a palavra flor. Flor é o radical. De flor nós formamos floricultura, florista, floreira, couve-flor e flor bela. São palavras que são formadas partindo de um único radical. E essas palavras, elas se formam por sufixação ou por prefixação. Recapitulando um pouquinho, as palavras complexas, elas são constituídas por pelo menos um radical. Um radical tem que estar na palavra complexa, certo? Parte da palavra que não se pode compor, decompor e não tem um significado fundamental. Ou seja, o radical é o pedacinho que a gente não pode tirar ele por nada nesse mundo e ele tem um significado. Por exemplo, se nós pegarmos a palavra livro,
Li, até o R, é o radical da palavra. É o pedacinho primitivo da palavra. Porque a partir daí nós vamos poder formar livraria, livreiro, certo? A palavrinha comer. O radical de comer é o com, que nós podemos formar comilança, comedor, entendido? Então, a gente não muda o radical das palavras. O pedacinho primitivo, ele não muda. Aí nós temos ainda, relembrando a questão do afixo, que é o elemento que a gente junta um radical ou a palavra para formar uma nova palavra. E esse afixo, ele pode ser o prefixo, quando vem no começo da palavra, e ele pode ser o sufixo, quando ele vem no final da palavra. Se nós pegarmos o radical fazer, se nós pegarmos a palavra fazer e nós acrescentarmos o ré, nós temos uma palavra, um prefixo. O prefixo é ré, e quando juntamos com fazer, temos a palavrinha refazer. Se nós pegarmos o radical pesca e acrescentarmos a ele dor, nós vamos ter a palavrinha pescador, e o sufixo é o dor, certo? Então, nós temos prefixo e sufixo. Então, é isso. Essa questão de prefixo e de sufixo. E nós vemos que as palavras, elas se formam de uma outra palavra, sempre dá-se origem, e pode se formar por prefixação, quando um pedacinho vier antes do radical, e por sufixação, quando o pedacinho vier depois do radical. Ok?